começar a mostrar aqui algumas coisas para vocês, que a gente tem algumas coisinhas para conversar. Então, olha só. A nossa aula hoje, ela vai começar um pouquinho mais teórica. Tá? Nós vamos falar de alguns conceitos básicos aí. João, tá me ouvindo, João? Tô. Ah, então tá bom. Nós vamos falar de alguns conceitos básicos de programação orientada a objetos. Vocês já tinham ouvido falar de programação orientada a objeto? Não. Não. A sigla é POO, ou tem gente que fala PU mesmo, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é tal da programação orientada a objetos, gente. Vamos lá. Então, só para a gente relembrar, vamos relembrar alguns conceitos básicos aqui antes de eu passar para a programação orientada a objetos, né? Dentro de qualquer tipo de programação, a gente tem uma figura chamada variável. O que é uma variável mesmo? Quem lembra aí para me ajudar? Uma variação. Oi? Uma variação de alguma coisa. Uma variação de alguma coisa. Certo. E você, Matheus, o que você acha que é uma variável? Que varia, né? Igual ele falou, uma variação. Algo que varia. Tá certo, né, gente? Mas vamos entender um pouquinho o que é esse variar. Então, olha só. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai fazer um programa que vai permitir você acender e apagar a luz da casa pelo celular. Tá? O que acontece, gente? Para isso, eu vou precisar de um botão. Vocês concordam que lá no meu programinha vai ter que ter um botão para acender e apagar a luz. Então, eu vou ter um botão. Botão não, né? Esse botão, ele vai armazenar dois tipos de informação. Quais informações? Ligado ou desligado. Se ele muda, então, na verdade, esse botão ele vai funcionar como uma variável. Tá? Então, todo programa, tudo aquilo que pode ser alterado dentro da estrutura do programa enquanto ele está funcionando, recebe o nome de variável. Até aqui sossegado, né? Nada de extraordinário, nada de assustador. As variáveis, elas trabalham, além das variáveis, nós temos um outro cara que é a constante. Marcelo, constante é algo que não muda, né? Sim, essa é a definição de uma constante. E quando que eu uso uma constante dentro da programação? Vamos entender isso aqui. A constante eu uso da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu quero criar um programa que vai calcular o tempo de queda de um objeto. Tá? Eu sou um cientista, preciso calcular isso, então eu vou calcular o tempo de queda de um objeto. Ou seja, se eu soltar ele do alto de um prédio, né, quanto tempo ele vai levar para cair? Então é tipo um cronômetro. Pode ser, ele vai calcular. Só que eu quero calcular não só o tempo, porque o tempo eu vou calcular através do cronômetro, mas eu quero calcular também a velocidade com que o objeto vai atingir o solo. Tá? Porque se eu soltar esse objeto, né, soltar minha lapiseira, daqui até aqui na minha mão é uma velocidade que ela cai. Concorda comigo?
Agora, e se eu soltar ela do alto do prédio do Sebrae até o chão, será que é o mesmo tempo que ela demora para cair? Não. Não. E a força com que ela vai atingir o chão, a velocidade que ela vai atingir o chão, será que é a mesma? Não. Também não, né? Então, aqui eu vou trabalhar com constantes. E tem uma constante que vai entrar nessa brincadeira, que é uma constante de física, eu não sei se vocês já estudaram física na escola, e é o G. Tá? O que é G? G é aceleração da gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração. Tá? Então, por exemplo, se eu soltar um objeto a 1 metro de altura do chão, quanto tempo ele vai levar para atingir o chão? 9,8 metros por segundo. Então, se é 1 segundo, 1 metro ele vai levar 1 segundo e vai atingir uma velocidade de 9,8 quando ele atingir no chão. E se eu soltar de 2 metros? Vou aumentando isso. O que acontece, gente? Eu vou trabalhar só com isso como variável, como constante? Não. E se eu quiser calcular, por exemplo, eu sou um engenheiro, eu preciso calcular alguma coisa que envolve a circunferência. Né? Quem lembra como que eu calculo a área de circunferência? Vocês já viram na escola? Não. Eu sei, Matheus. Já viu como é que calcula a área de uma circunferência? Não é por centímetros? Você vai depender, né? Se eu tiver que Ah, calcular. já vi. É o que? É o π vezes Putz, não foi bem assim não, mas tudo bem. raio E o vezes. diâmetro? Então, você está falando do 2πr, né? Que é o diâmetro. Eu quero calcular a circunferência. A circunferência é π vezes raio ao Quadrado. quadrado. O raio vai mudar de uma circunferência para outra, né? Se eu fizer essa circunferência aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Essa circunferência ela tem um diâmetro. Ela tem uma área, né? E essa aqui? Essa é maior. Maior. E Maior essa a aqui? Essa aqui é menor que essa, mas é maior que essa. E essa? maior a área do raio. Maior, né? Só que o raio muda, mas o π é uma constante. Então, eu posso ter que usar constantes nos meus programas. Tá? Então, variável muda. Constante não muda. Não muda. Além disso, tanto as variáveis quanto as constantes, eu vou salvar essa tela aqui, eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilos. Elas têm tipos, tá? Então, elas podem ser do tipo string. Opa. Elas podem ser do tipo int. Elas podem ser do tipo float. Em alguns códigos de programação vai se chamar double. Tá? E aí temos algumas outras variações. A gente tem o boolean. Tá? E outros que a gente vai ver aos poucos. O que cada uma delas armazena? Vamos lá. Uma string, ela armazena texto. Então, se eu quiser fazer uma variável para você digitar seu nome, tem que ser uma variável do tipo string. Texto. Né? Texto que é string. Se eu quiser salvar, por exemplo, um número inteiro, lembra na matemática a gente via lá números inteiros, números reais, né? Nossa, Marcelo, vou ter que lembrar dessas bagaças. Vou ter que lembrar um pouquinho. Tá? Então, números inteiros são aqueles que começam a partir do 0
e vão até o infinito, né? Sim. Incluindo os seus negativos. Então, por exemplo, eu quero colocar a sua idade. A idade pode ser do tipo int, não pode? Ninguém fala, eu tenho 36 anos e 36,8 anos, né? Não, ou você tem 36 anos ou você tem 37. 37, ou se tem menos, 35. Você não tem vírgula alguma coisa, né? Então, o int ele vai receber números inteiros. O float e o double, elas vão receber números quebrados, né? Decimal? Então, vai ter decimal. Por exemplo, se eu perguntar a sua altura, quanto você mede, João? 7. Não, 7 não. 1,70 m, falei errado. 1,70 m. 1 metro inteiro mais 70 décimos de metro, né? 70 centímetros. Então, se eu quiser armazenar, por exemplo, a altura, eu vou armazenar ela numa variável do tipo float. E o boolean, lembra do nosso botão para testar se está ligado ou desligado? Boolean é um tipo de variável que recebe só dois possíveis estados. A gente chama eles normalmente de verdadeiro ou falso. Então, o botão, ele usa um boolean. Verdadeiro se estiver ligado, falso se estiver desligado, tá? Então, nossa, Marcelo, mas eu preciso já decorar tudo isso? Não, calma, nós vamos aprender a mexer com isso ainda, né? Aqui é só um resumão para vocês terem alguma noção a partir do que a gente vai falar daqui para frente, ok? Eu salvei essa tela e aí no final da aula eu vou mandar para vocês lá no grupo, ok? Então, importante, gente, keep calm and programa orientado a objetos, ou seja, fique calmo e programa orientado a objetos. Por que isso, gente? A programação orientada a objetos, hoje, é a mais utilizada que existe. A gente tem dois tipos de programação, a estruturada e a orientada a objetos. Qual que é a questão? A estruturada costuma ser mais fácil de fazer, de programar. Tá? A orientada a objetos ela é mais segura de se utilizar. Por quê? Na estruturada, eu criei lá uma variável e eu estou mexendo no meu programa. Estou fazendo. Se um dia eu precisar alterar essa variável ou alterar uma constante porque ela mudou alguma coisa, eu vou ter que procurar todas as vezes em que aquilo apareceu escrito no meu programa e mudar uma por uma. Olha o trabalheiro que dá. Na programação orientada a objetos, eu vou criar uma classe e dentro dessa classe eu vou passar aquelas estruturas, aquelas variáveis. Se eu precisar mudar, eu não preciso mudar lá no programa, eu mudo só na classe e ela automaticamente altera no programa. Bem mais fácil, né? Mas como eu sei qual é a classe? Nós vamos chegar lá, calma aí. Tá? Então, o que é a ideia por trás da orientação a objetos? Eu vou pegar os elementos do mundo real, né, e trabalhar eles de uma forma mais natural. Por exemplo, vamos imaginar uma cadeira. Tá? Vou pegar aqui a cadeira. Se eu fosse trabalhar com ela estruturada, numa linguagem estruturada, eu ia fazer lá no meu programa assim. Cadeira recebe cadeira 1. Cadeira 1, public. Gente, fica tranquilo, vocês podem
Vocês não precisam decorar nada agora, tá? Public, cadeira, recebe pernas, int pernas 4, string por marrom, beleza. Eu ia ter que mexer isso todas as vezes dentro do meu programa. Toda vez que eu quisesse falar da cadeira 1, eu ia ter que fazer isso no meu programa. Na orientada a objeto, eu ia fazer assim, ó. Public class cadeira. Tá? Então, o que eu fiz? Eu criei uma classe chamada cadeira. E agora vamos pensar, o que toda cadeira tem? Pernas. Pernas. Então, vamos lá. Então, cadeira tem pernas. Então, int pernas e vai receber lá, teoricamente, a maior parte das cadeiras vai receber 4 pernas, né? O que mais cadeira tem? Tem cor, né? Sim. String de cor. Sei lá, essa cadeira aqui vai ser marrom. Tem um lugar para sentar também, né? Não pode Tem o faltar. assento, isso, vamos lá. Então, vamos colocar aqui string assento. Essa aqui vai ser confortável, ela vai ter almofada. E o encosto. String encosto. E tem umas que também tem apoio pro braço. Isso, tem. Mas essa aqui não vai ter, não. Vamos deixar ela mais simples, só para vocês entenderem. Tá? A almofada é um encosto também. É uma cadeira mega confortável. Cadeira de escritório. Isso. Aí, cada vez que eu quiser falar dessa cadeira no meu programa, eu simplesmente faço assim, ó. Cadeira. E faço aqui dentro o que a cadeira tem que fazer. Ah, Marcelo, e se eu quiser mudar? Agora não é uma cadeira com 3 pernas. Eu mudei o projeto. Tá, eu venho aqui e mudo aqui. Aqui não altera nada. Não, eu mudei. Agora minha cadeira é branca. Eu mexo em um único lugar. Eu não preciso mudar o programa inteiro. É bem mais prático, tá? Vamos seguir. Aqui, ó, temos um exemplo. Ó, vamos lá, outro exemplo. A classe, ela é um conjunto de objetos com características semelhantes. Então, por exemplo, uma classe, carro. Ele vai pegar tudo que o carro tem. Todo carro tem o quê? Vamos pensar. Janela. Rodas, número de rodas, janela, o que mais? Motor. Porta, capô. Capô. Todo carro tem isso, né? Então, a classe, ela vai colocar essas informações. O objeto, ele é um coisa dentro lá da classe. Então, por exemplo, a classe carro. O meu objeto, por exemplo, um Gol, um Uno, uma Ferrari, né? Cada carro separado, ele é um objeto. Então, o que é a linguagem orientada à programação, orientada ao objeto? Ela pega tudo isso que a gente tem no mundo, que a gente vê no mundo, e ela tenta descrever ele de uma forma mais detalhada para a hora de programar. Tá? Então, aqui, ó, temos 2 exemplos.
Eu queria um desse, ó. Meu dinheiro não está dando para comprar nenhum desse. Fazer o quê? Paciência, né? Então, só para a gente entender aqui, gente. Os dois têm número de rodas, os dois têm farol, os dois têm portas, só que o de cima tem quantas portas? 4 e outro tem 2. Aqui eu tenho 2. Os dois têm motor, os dois têm bancos, os dois têm retrovisor, os dois têm para-brisa. Então, só que são objetos diferentes. Então, os dois, vamos colocar assim, ó, classe. Carro popular e carro Não, a esportivo. classe é carro. Tá? A classe é o geral. A classe é carro. Agora, Entendeu. Modelo. Isso. O modelo, ele é um objeto. Então, o objeto aqui é uma... Uma Lamborghini. Essa é uma Lamborghini? É. E o outro? É um Fiat Track. Fiat Track. Tá? Então, são classes. É uma só, a classe aqui. Mas os objetos são objetos diferentes. Tá? Dentro ainda da classe, agora o bicho começa a pegar, hein? Ó, vamos lá. Dentro da classe, a gente tem que definir atributos. Então, os atributos são as características que o objeto pode ter. Vamos pensar aqui, ó. Carro, que características que ele tem? Tem cor? Sim. Rodas. Número de rodas. 4. Não, aqui eu não defino quantas, eu só coloco que existe, tá? Sim. Número de Porta. portas. Retrovisor. E número de janelas também tem essa. Número de janelas. Número de retrovisor não precisa colocar? Vamos pôr aqui também, então. O que mais? Volante. O carro tem que ter, né? Número de pedais. Número de pedais. Legal. Por quê? Porque se o carro for manual é uma coisa. Se ele for com câmbio automático, é outro número, né? Sim. Geralmente é 3, mas tem carro com 2 O também. manual são 3. O automático Número de assento. são 2. Número de assentos. Afinal de contas, se eu tenho um carro para passeio, normalmente eu vou ter 2 assentos na frente e um atrás, né? Agora, se eu tenho um carro esporte, tipo, se eu tenho uma Ferrari, uma Lamborghini, normalmente eu só tenho 2 assentos. 2 assentos, né? Tem carro que chega até 5, tipo, eles não são juntos, assim, um assento só. Eu tenho um motor, né? E por aí vai. Então, deu para entender o que são os atributos? Sim. São as características dele, né? Só que além do atributo, eu tenho um outro cara, são os métodos. Os métodos são as coisas que aquela classe sabe fazer. Tá? Então, por exemplo, o carro ele sabe. Gente, quando eu falo ele sabe, não é ele sozinho, né? Mas ele sabe acelerar. Parar. Ele sabe frear. Vocês vão entender depois por que eu estou colocando parênteses aqui, tá? Virar. E só. O carro é basicamente isso que ele sabe fazer, né? Não tem outras coisas. Só isso. Né? E aí, gente, quando eu estou programando, eu vou chamar esses métodos usando uma ferramenta que se chama, isso é só um nome, você só precisa entender que existe um nome, ela se chama mensagem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem de um
uma classe, a classe pessoa. Tá? Então, aqui, ó, eu criei uma public class pessoa. Vamos entender que public significa que durante o meu programa, qualquer parte do programa pode acessar essa classe chamada pessoa. Tá? Abrir, ó, sempre eu vou abrir e fechar aqui as chaves para indicar a programação dentro. E aí eu coloquei aqui, ó, uma public string nome, public double altura e o public void fale sobre você. Tá? E aí eu abri e fechei. Estão vendo aqui que eu abri e fechei parênteses? Uma pergunta. Dá para fazer, tipo, tem public, então significa que é público. Isso, tem o private. Privado. Isso, tem o private, que é o privado, né? Escreve, lembrando, ó, porque é em inglês, né? E aí, o privado significa que não é qualquer parte do meu programa que vai poder acessar aquilo lá, e não é qualquer parte do meu programa que vai poder alterar aquela informação. Ela é restrita. Tá? Por exemplo, quando você vai fazer uma conta no Facebook, você tem lá que cadastrar o seu e-mail, a sua senha, seu nome, né, idade de nascimento e tal. Tudo isso são variáveis. Algumas variáveis, olha só que interessante, por exemplo, o seu e-mail e a sua senha, ou o seu telefone e a sua senha, elas são classes privadas. Por quê? Porque só pessoas específicas vão poder acessar essa informação. No caso, você e um técnico dentro do Facebook, se ele precisar. Então, ela é privada. Mas, dentro dela, os atributos dela são públicos porque você, que tem acesso, pode alterar. Né? Você pode alterar lá o seu e-mail, você pode alterar a sua senha, você pode alterar as informações. Tá? E aí, aqui, ó, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ó. Esse é um método. Né? O método, ele sempre vai ter uma informação aqui, se ele tem void ou não, tá? O void significa que eu vou ter que... Não, o void significa que eu preciso de menos linhas de código, mas nem tudo é void. Nós vamos ver durante o curso, tá? E aí, o método chama fale sobre você, abrir e fechei. Esse abrir e fechar de parênteses está indicando que aqui dentro eu vou passar alguns parâmetros. Tá? Então, vou chamar esse método aqui, ó, uma mensagem, uma messagebox.show, ou seja, mostre uma caixa de mensagem que vai ter a seguinte informação. Tá vendo que eu abri aspas aqui, ó? E fechei? Vou circular agora. Ó, abri aspas. E, peraí, deixa eu fechar aqui. E fechei aqui. Tudo que está dentro dessas aspas é um texto que vai aparecer escrito lá na tela. Então, meu nome é... Aí, do lado de fora, eu coloquei assim, ó, mais this.nome. O this, ele está indicando que eu vou chamar um atributo que está dentro desta classe, tá? Então, this em inglês significa este, tá? Então, quem que eu estou chamando aqui? Este nome. Este nome. Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar... deixa eu terminar a leitura e eu explico como vai aparecer isso, né? Abrir de novo, aspas,
e minha altura é, fechei aspas, mais bis ponto altura, chamando altura, mais, abre aspas, metros, fecha aspas. O mais, gente, é para o computador, para o programa saber que tem mais informação ainda, tá? Vamos entender, então, vamos imaginar que eu coloquei assim, ó, meu nome é Zé da Esquina. E a minha altura é 1,53. Então, a hora que eu rodar o programa, vai aparecer assim na tela. Meu nome é Zé da Esquina e minha altura é 1,53 metros. O do João vai aparecer. Meu nome é João Cosmo e minha altura é a altura que ele digitou. A do Matheus vai aparecer. Meu nome é Matheus Gabriel e minha altura é a altura que ele digitou. Então, ele vai pegar as informações que foram digitadas, tá? Isso facilita muito, né? Porque quando você faz um programa, quando você faz um aplicativo, você não sabe o que a pessoa vai digitar lá. Então, como que eu faço para que apareça o que ela quer, o que ela digitou? Com esses comandos aqui, nós vamos aprender a usar eles. Com calma. Além disso, a gente precisa entender o seguinte. Dentro da linguagem orientada a objeto, a programação orientada a objeto, a gente tem uma primeira coisa, um primeiro fundamento, vou até escrever aqui na frente, ó. Fundamento, chamado abstração. Se vocês olharem na apostila, está na página 69 da apostila de vocês. Então, o que é a abstração? É o ato de levar uma coisa do mundo real para dentro do meu programa. Então, quando eu criei lá aquela classe carro, e dentro da classe eu criei os métodos e os atributos, eu pratiquei o ato de abstração. Eu peguei um carro que existe no mundo real e levei ele para dentro do meu programa. Nossa, Marcelo, por que um carro? Onde que eu vou usar isso? Vocês já jogaram aquele joguinho tem um joguinho de celular de corrida de carro, vocês já viram? Sim. Então, ó, abstração. Ele não precisou criar a imagem do carro dentro do programa? Sim. Não precisou passar o número de rodas, cor, portas, tudo isso lá no programa? Olha aí a abstração sendo aplicada em algo que vocês conhecem, gente, para mostrar que isso aqui não é uma coisa, nossa, Marcelo, viajou na maionese agora, né? Tá? Ou, se for fazer um programa, se for um jogo de carro, fazer um jogo de pessoas, tem que colocar os braços, quantos braços tem. Isso, né? De repente, né? Eu tenho um personagem lá que é um mutante, ele tem 4 braços, ele não tem só 2. Né? Eu posso ter essa variação. É o vilão, né? O vilão é um monstro lá que tem 5 braços. Né? Outra coisa que é o seguinte, dentro da abstração, eu trabalho com pacotes. Se você programar numa linguagem, não sei se vocês já ouviram falar, chamada Java, a gente vai chamar de pacote. Dentro do curso aqui, nós vamos usar uma linguagem chamada Xamarin. Tá? Escreve assim, ó. Xamarin. E outra chamada C#, no determinado momento do curso. Essas linguagens, elas não recebem o nome de pacote, elas recebem o nome de namespace. É a mesma porcaria, tá? Só que o que acontece? Eu não posso criar 2 pacotes no meu programa com o mesmo nome. Cada pacote, ele é individualizado. Tá? Então, um vai se chamar pacote, outro... Não. Por exemplo, eu vou criar uma classe chamada Humanos. Vamos criar um RPG agora. Tá?
um jogo de RPG. Então, eu tenho lá uma classe humanos e eu tenho uma outra classe elfos. E eu tenho outra classe... Gigante. Anão, gigante, né? Orc. Beleza. Então, todas essas são classes. Eu não posso ter outra classe. Ai, eu tenho outro tipo de humano que eu quero colocar. Eu vou chamar de humanos também. Não posso. Tá? Cada classe ela recebe um nome individual. Aí eu quero criar lá uma classe de guerreiro, outra de mago, outra de ladino, outra de bárbaro e outra de... O que mais? Não sei, vamos ficar só com isso. Humano. Pode ser guerreiro? Sim. Pode. Sim. Humano pode ser mago? Pode. Ladino, bárbaro? Então, depende. Não, no geral. No geral. Eu sei que tem RPGs que tem regras específicas para isso. Vamos ficar no geral. O que acontece? Vocês estão vendo que eu tenho aqui uma classe que vai receber informação de outra classe? Sim. Né? O guerreiro, eu posso falar lá. Guerreiro, ele vai ter... Espada e escudo. Espada, escudo, e ele vai receber uma raça, né? Que é uma das classes aqui, ó. E aí ele tem golpe forte, golpe fraco. E aí, gente, o que acontece? Aqui eu vou chamar a classe da raça dele, né? Nossa, Marcelo, eu posso ir interligando uma coisa com a outra? Sim. Tá? Na semana que vem, que hoje não vai dar tempo da gente fazer, nós vamos pegar, lembra do programa de login? Tela de login? Nós vamos... semana passada, acho que nenhum dos dois assistiu a aula semana passada, né? Não. Então. Semana passada eu fiz uma tela de login, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos avançar mais nessa tela de login. Combinado? Nada. Deixa eu só tirar um print rápido aqui dessa tela de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Vejo vocês semana que vem. Até. Até, gente. É.